na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Olha os olhos do Senhor Jesus. A bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Deus. Na unção de Deus. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar. Ela vai te curar, ela vai te tocar. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar. Ela vai te curar, ela vai te tocar. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar. Ela vai te curar, ela vai te tocar. Quando a minha glória passar, essa enfermidade não vai suportar, porque a minha graça vai te abraçar. Ela vai te curar, ela vai te tocar. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Vamos dizer todos juntos? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Mais uma vez, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E cantavam hinos a Deus. Tome o teu assento, glorificando, exaltando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já de imediato, irmãos, agradecer mais uma vez ao irmão Jeremias, nosso supervisor. Hoje nós temos aqui duas regiões, também ao irmão Fábio, que é um dos nossos supervisores, pelo carinho dos irmãos, com toda a equipe que está hoje conosco aqui, também o pastor Natan, nosso anfitrião,
que sempre nos recebe com muito amor e carinho, e nós nos sentimos aqui amados pelos irmãos. Temos certeza que vocês oram por nós, estamos fazendo a obra de Deus, assim como você também está fazendo a obra de Deus. Independente do lugar, todos nós estamos fazendo alguma coisa para Deus. E o que me alegra ao meu coração é saber que um dia haverá uma recompensa, não do pastor Humberto, nem de outro pastor, haverá uma recompensa de Deus para a minha vida e para a tua vida também. Quando nós chegarmos na eternidade, com certeza Deus irá recompensar a cada um de vocês, a cada esforço de vocês para estar na presença de Deus. Diga para quem está ao seu lado: eu quero te dar os parabéns. Fala isso, quero te dar os parabéns, jovem, porque você veio ao retiro, você veio buscar a Deus, você veio orar ao Senhor Jesus Cristo, que está aqui no nosso meio. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria ainda nesta noite de orar por todas as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, Jesus vai te batizar hoje com o Espírito Santo. A glória de Deus vai ser derramada sobre a tua vida. Eu me lembro que o irmão Gabriel estava testemunhando, foi 2 dias ali na cidade de São João Batista, pastor Vandir. Ficamos 2 dias ali com eles, e no sábado Jesus batizou algumas pessoas com o Espírito Santo. O Gabriel foi para frente, mas não foi batizado com o Espírito Santo. Ele gritava e clamava: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Mas no sábado ele não foi batizado com o Espírito Santo. No domingo nós nos reunimos na casa de um irmão para almoçar, aquele irmão. E a mãe do Gabriel falou comigo: pastor, hoje ora pelo meu filho para ele ser batizado com o Espírito Santo. Faz tempo que ele está buscando o batismo com o Espírito Santo. E eu creio que naquele momento Deus ouve o coração daquela mãe, querendo ver o seu filho cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. E no domingo Gabriel vem para frente e começa a gritar: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus vem e batiza ele com o Espírito Santo. E ele começa a falar em novas línguas. Eu dou um grito para o irmão Joel Leandro: irmão Joel Leandro, Jesus batizou teu filho com o Espírito Santo. O Joel não sabia se cantava, se chorava, se pulava, se exaltava. Há uma alegria na igreja com a ação que Deus está fazendo no nosso meio. Quantos estão alegres com aquilo que Deus está fazendo? Quantos estão alegres com aquilo que Deus está fazendo? Naquele dia nós tínhamos 2 dias para orar por batismo do Espírito Santo. O nosso irmão foi no 2º dia, mas já aconteceu em uma igreja que eu estava pregando. Aquele pastor daquela igreja disse: pastor Adriano, aqui o povo está acostumado a ir embora em tal horário. E eu disse: pastor, sem problema, nós não vamos criar nenhuma confusão aqui, vamos terminar exatamente no horário que o Senhor está nos dando. E faltava 10 minutos para encerrar o culto, segundo o horário que aquele pastor pediu. E eu disse para a igreja: irmãos, quem não é batizado com o Espírito Santo, nós temos 10 minutos para orar, corra para cá e Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Em 10 minutos Jesus batizou diversas pessoas com o Espírito Santo. Diga para esse irmão que está do teu lado: é hoje, não é hoje, é hoje, é hoje que Deus vai operar na tua vida, que Deus vai trabalhar na tua vida. O certo é, meus irmãos, que nós já estamos até rouco. Quando o coral estava cantando, eu cantei junto, dei tudo o que tinha para cantar com vocês. Por quê, pastor Adriano? Porque eu senti uma glória de Deus na vida de vocês. Eu senti uma presença de Deus quando vocês estavam adorando. Certamente Deus recebeu a sua adoração. Certamente
de Deus recebeu o seu louvor. E neste momento, se você ainda não recebeu da parte de Deus, quem sabe você ainda não falou em novas línguas, quem sabe você ainda não chorou neste retiro, te prepara, a glória de Deus irá te envolver tamanha forma que você vai chorar, que você vai falar em novas línguas, que você vai ter uma experiência com Deus. Como que o Senhor sabe disso, pastor Adriano? Porque nós não estamos sozinhos aqui, irmãos. Nós não estamos brincando de fazer culto, nós não perdemos tempo na viagem para vir aqui para fazer palhaçada, para brincar, não. Nós viemos aqui para buscar a presença de Deus, e você também veio com esse propósito. Levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão direita para o céu, e já começa a receber esse renovo de Deus, já começa a receber essa glória de Deus. Se possível, já comece a falar em novas línguas aí no banco onde você está. Não precisa de barulho de violão, não precisa de alguém cantar para você sentir a glória. Recebe a presença de Deus agora, recebe o renovo de Deus agora, recebe a glória de Deus sobre a tua vida. O que me alegra, meus irmãos, na palavra de Deus, hoje ouvindo tudo que Deus falou conosco aqui no culto, estava ali pensando e meditando na vida de Paulo, e começou o Espírito de Deus trazer algumas coisas ao meu coração, olhando para a vida daquele homem, a qual foi chamado e escolhido por Deus. Um homem que era perseguidor da igreja, agora deixa de ser perseguidor para ser pregador do evangelho, para anunciar as boas novas. E segundo a história nos diz que ele consegue um companheiro chamado Barnabé para fazer a obra de Deus, anunciar o evangelho. Agora eu vejo Paulo e Barnabé pregando para todas as pessoas que se apresentavam a eles. Eles anunciavam o nome de Jesus Cristo. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. Quando o crente está cheio de Deus, qualquer um que passa na frente dele, ele já quer falar do amor de Jesus, ele já quer pregar, ele já quer falar que Jesus salva. Eu me lembro, meus irmãos, novo convertido, quando eu entrava no ônibus, quando ia trabalhar, eu tinha prazer de pegar a Bíblia Sagrada e abrir dentro do ônibus e começar a ler. Qual era a minha intenção? Era que alguém perguntasse alguma coisa da Bíblia e abrisse uma porta para pregar o evangelho. Alguém vinha falar algum assunto comigo, eu não sabia falar outra coisa a não ser do evangelho, a não ser do amor de Jesus. Assim é o coração do jovem cheio de Deus, e assim eu vejo Paulo e Barnabé cheio de Deus, fazendo a obra do Senhor. Mas segundo a Bíblia Sagrada nos leva a entender que houve um desentendimento na igreja, alguma questão, quem sabe doutrinária. Eles vão para uma reunião de obreiro, e após aquela reunião de obreiro, após o Espírito Santo dar a direção para os obreiros, o pastor Pedro, depois desta direção, por uma direção do Espírito Santo, há uma separação agora de Paulo e Barnabé. Barnabé vai para um lado e Paulo vai para o outro, mas eles aprenderam com Jesus. Jesus disse que é melhor andar de dois do que andar sozinho. Barnabé escolhe Marcos para andar com ele agora. E quem é que vai andar com Paulo? Lá vem o profeta chamado Silas. Aonde que Silas congregava? Silas congregava na sede. Silas congregava com Pedro, do lado de Pedro. Silas agora deixa a congregação sede e vai para a obra missionária do lado de Paulo, e começa a anunciar o evangelho, e começa a pregar o evangelho. Você conhece a história? A Bíblia Sagrada nos diz que agora Paulo e Silas, eles vão para um determinado lugar, e o Espírito Santo, irmão Jeremias, não permite eles chegarem naquela cidade. O Espírito Santo diz: não, vocês não vão pregar a palavra aí. E sabe, Paulo disse: então nós vamos pregar em outra cidade. O Espírito Santo também disse: não, não é lá que vocês vão pregar. Existe uma direção de Deus para a minha vida, existe uma direção de Deus para a tua vida. As coisas não são do jeito que nós queremos, as coisas não são do jeito que você quer.
projeto ideal de Deus para a minha vida e para a tua vida também. Deus quer direcionar os teus passos. Deus quer direcionar os meus passos. Paulo agora tem uma visão. Aparece um varão para ele, e aquele varão diz para ele vir para a Macedônia. Vem para a Macedônia para nos ajudar. Paulo entende a revelação. Imagino eu ele falando com Silas: Deus me revelou que nós temos que ir para a Macedônia. É lá que Deus quer que nós venhamos a pregar, anunciar o Evangelho. Eu vejo Paulo e Silas entrando na Macedônia, cheio de Deus, pela revelação de Deus. É aqui que Deus quer nos usar, é nesse lugar que Deus quer nos usar. Eles começam a pregar a palavra de Deus, eles começam a anunciar o Evangelho. Segundo a história nos diz que passaram a semana toda anunciando o Evangelho, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, anunciando o Evangelho. Mas chegou o dia de sábado e Paulo diz para Silas: nós vamos nos retirar agora para orar um pouco. Nós vamos orar, vamos sair da cidade, pelas portas da cidade. Eu descobri que é um lugar de oração aqui. Eu descobri que tem gente que ora nesta cidade, e nós vamos ir lá orar com esses irmãos. Nós vamos ir lá orar e buscar a presença de Deus. Eles chegam agora, saem das portas da cidade, à beira de um rio. Havia pessoas ali orando, havia algumas mulheres que estavam orando ali também. No meio daquelas mulheres havia uma chamada Lídia, e a Bíblia diz que Lídia, ela era serva de Deus. E eu fui ver no original grego a expressão serva de Deus para Lídia. Não é que ela servia a Deus, mas era no sentido que ela acreditava que existia um Deus, mas não conhecia este Deus, não conhecia as boas novas. Mas Lídia estava pronta para conhecer o Senhor. Paulo, ele não perde a oportunidade. Vê aquele grupo de mulheres, imagino eu, elas orando e clamando, quem sabe sem saber o que estão fazendo. Paulo aproveita a oportunidade e começa a pregar o Evangelho para aquelas mulheres. Pastor Adriano, o que será que Paulo pregou? Imagino eu que Paulo pregou a mensagem que Paulo mais pregava. Imagino eu, era a mensagem de Cristo vindo à terra. Quem sabe a mensagem de Paulo era essa: Jesus, ele veio à terra, o Filho de Deus veio à terra, ele sofreu, humilharam ele, mataram ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu tenho uma experiência para falar para vocês. Eu não andei com ele, eu não caminhei com ele, mas quando eu persegui a igreja, um dia a caminho de Damasco, ele apareceu para mim. Eu conheci o Senhor, eu conheci Jesus, e sei do que eu estou pregando. Agora eu vejo Lídia com seu coração, quem sabe, impactado pela mensagem de Paulo. A Bíblia diz que agora o coração de Lídia começa alguém a trabalhar no seu coração. E eu fico imaginando quem foi o que trabalhou no coração de Lídia. Lá vem o Espírito Santo de Deus. Ele estava lá, e ele sabe do que eu estou pregando aqui. Ele sabe que é verdade e que isso aconteceu. O Espírito Santo vai e começa a trabalhar no coração de Lídia agora. Lídia começa a ouvir a mensagem de Paulo, mas o que me chama a atenção em Lídia é que ela era vendedora de púrpura, vendedora de um tecido caríssimo da época. Certamente os clientes de Lídia eram pessoas bem endinheiradas, pastor Clayton, eram pessoas que tinham dinheiro, era clientela de Lídia. Mas o que eu aprendo com Lídia, Lídia tinha os seus dias de trabalho, tinha segunda, tinha terça, tinha quarta, tinha quinta, tinha sexta, mas no sábado Lídia parava com tudo. Era o dia da oração, era o dia que ela ia orar, era o dia que ela ia buscar a Deus, era o dia que ela ia falar com Deus. Deus vendo tudo aquilo, olhando o coração daquela mulher. Imagino eu, Deus olhando toda essa situação, e no meio da mensagem Lídia começa agora a perguntar para Paulo: o que eu posso fazer para ser salva? O que eu posso fazer para entregar a minha vida a esse Jesus que me está
pregando, imagino eu que isso tenha acontecido. A história diz que Paulo, ele batiza agora Lídia, e Lídia, não satisfeita com o que estava acontecendo, ela disse: vão para minha casa, eu quero alimentar vocês, eu quero apresentar minha família para vocês. Assim é um crente cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, ele não tem vergonha do Evangelho. Quem está cheio do Espírito Santo, ele não tem vergonha de dizer que é crente. Ele quer apresentar para as outras pessoas o que ele recebeu. Ele quer anunciar para as outras pessoas o que ele está sentindo. Às vezes a gente não consegue nem expressar, irmãos, aquilo que nós estamos sentindo. Tamanha glória de Deus que nós sentimos, não conseguimos expressar em palavras. Mas agora eu vejo aquela mulher entrando dentro de casa dizendo: esta é minha família, esses são aqui os meus irmãos, e prega a mesma palavra para eles. A história diz que toda a família de Lídia, ela agora aceita Jesus como Salvador, e todos descem as águas. Paulo batiza a Lídia e toda a sua família. Eu fico imaginando se naquela época existisse telefone. Eu fico imaginando Silas pegando o telefone e ligando para o pastor Pedro e dizendo: Pedro, eu quero te dar um relatório da obra missionária. Estamos aqui no campo missionário, chegamos na Macedônia e já batizamos uma família, já tem uma família convertida ao Evangelho. Agora, em nome do Cordeiro, a história continua. Paulo continua pregando a palavra na Macedônia, e diz a Bíblia que dia após dia, depois de muitas mensagens, havia uma mulher, uma jovem, que começou a perseguir a Paulo. E aquela perseguição, a Bíblia nos diz que aquela moça, ela estava endemoniada, aquela moça estava possessa de demônio, e aqueles demônios que estavam na vida daquela moça eram espírito de adivinhação, e havia alguns senhores que ganhavam dinheiro com isso. O que acontecia, pastor Adriano? A moça adivinhava e o povo pagava. Levavam as pessoas até essa moça e o demônio ali adivinhava alguma coisa, mentia alguma coisa, e as pessoas pagavam. Aquela moça endemoniada começa agora a seguir a Paulo, e ela começa a dizer: eles são servos de Deus e estão anunciando o caminho da salvação. Eu pergunto para vocês: o diabo estava mentindo ou estava falando a verdade? Certamente estava falando a verdade, mas Satanás tem o seu objetivo, tem o seu propósito. E qual é o propósito do diabo? A Bíblia diz que ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Alguma coisa por trás havia. Satanás queria parar Paulo de alguma forma. O diabo queria parar ele de alguma forma. E qual foi a arma que ele usou contra Paulo? A arma do elogio, a arma de dizer que é homem de Deus, a arma de querer elogiar. Isso é um perigo para nós, obreiro. Quando alguém começa a elogiar muito, irmão Jeremias, quando alguém começa a dizer muita coisa sobre você, falando bem de você, te preocupa com isso. Eu fico imaginando Paulo ouvindo aquela moça, ouvindo aquele demônio falar aquelas palavras, e quem sabe Paulo pensou da seguinte forma: Jesus não ensinou isso. Jesus nos ensinou que nós temos que ser servos dos outros. Jesus nos ensinou que nós temos que servir uns aos outros. Jesus não ensinou em nenhum momento em ficar se vangloriando, em ficar elogiando alguém. Paulo tem discernimento que é um demônio que ele está, e ele fica indignado agora, e ele para e aponta para aquela moça e repreende o demônio que estava na vida daquela moça. Na mesma hora, a menina foi liberta, o demônio saiu, o demônio foi embora. Qual era o propósito de Satanás? O propósito do diabo, irmão Fábio, é nos parar, é nos deter. O diabo quer parar você. Tu está incomodando os infernos, tu está incomodando os demônios. O diabo quer te parar, o diabo está procurando uma forma para poder te deter, mas o sangue de Jesus Cristo está sobre a tua vida. A minha glória está contigo. Levanta a tua mão para o alto agora. Adora a Deus agora. Se você puder fazer melhor, levantando a tua mão e adorando
menos de 2 meses, meus irmãos, não fechou 2 meses, sofri 2 acidentes. O primeiro acidente, eu quase morri com toda a minha família. O segundo acidente não foi uma questão de morte, mas foi ali uma questão que o carro se arrebentou todo, destruiu tudo, e eu fiquei tão entristecido naquele momento, quando eu vi o carro daquele jeito. Mas Deus vem falando comigo através de profecias, muitas profecias chegando, e Deus falando a mesma mensagem. O diabo quer te parar, Satanás está procurando uma forma de te parar. Existe uma chama que queima no meu coração, e eu quero andar por toda esta terra falando do amor de Jesus e vendo os jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Eu sei que isso vai acontecer, eu sei que Deus já está preparando tudo isso para acontecer no meio da juventude, sem eu saber o que Deus tinha planejado para a juventude. O pastor Humberto, numa reunião, ele pergunta para cada superintendente, ele fez uma pergunta: qual o propósito que tu vai colocar na campanha? Começou pela União Feminina, a Humanidade falou no propósito dos filhos, depois os cavaleiros, o pastor Resplante falou o propósito dos cavaleiros, e quando chegou na juventude, ele disse: pastor Adriano, e qual o propósito que tu vai colocar para a juventude? Naquela hora o meu coração, ele queima na presença de Deus, e uma voz fala comigo, e eu falo para o pastor, eu disse: pastor, que todos os jovens venham ser batizados pelo Espírito Santo, que toda a juventude venha ser batizada pelo Espírito Santo. Pasme vocês, depois desse dia, todos os dias Jesus está batizando pelo Espírito Santo. Aonde tem jovem que não é batizado, Jesus está batizando. Levanta a tua mão para glorificar Ele. Ele é o dono da... O certo é que o inimigo quer nos parar. O certo é que de alguma forma ele quer nos impedir. Imagina o Silas agora ligando para o Pedro: Pedrão, meu pastor querido, amado, relatório da missão. Chegamos na Macedônia, uma família, conforme já falei, foi batizada. Agora nós estamos na rua, uma jovem endemoniada foi liberta. O demônio saiu, a jovem está liberta. Relatório da obra para a igreja. Eu imagino a alegria deles, jovens fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, e sabe, entre eles falavam: olha como Deus está nos usando na Macedônia, viu? Toda a família de Lídia agora, olha essa moça que foi liberta. A alegria do homem de Deus quando vê Deus agindo, irmãos. Nós não pregamos por dinheiro, nós não vamos em lugares atrás de recompensa. A alegria que existe na nossa vida é ver vocês recebendo a glória de Deus, é ver vocês recebendo o poder de Deus, é ver vocês cheios de Deus. E assim imagino Paulo também, Silas, o seu objetivo era ver as pessoas recebendo, era ver as pessoas agora tomadas pela glória de Deus, pela presença de Deus. E diz a história que os senhores, o dono daquela moça, eles agora se aproximam de Paulo e começam a querer acusar ele, começam a querer trazer confusão. Por quê? Porque Paulo acabou com a renda deles, acabou com a fonte de lucro deles. A menina não podia mais adivinhar nada. Quem sabe alguém chegar para mim e dizia: adivinha a minha vida, quem será a menina convertida? Sangue de Jesus tem poder, Jesus já me libertou, eu não estou mais nessa, a glória de Deus está sobre a minha vida. Eu creio nisso, juventude, porque quando Deus opera não é pela metade. Eu não imagino essa menina liberta e voltando a servir demônios, não. Eu imagino ela servindo a Deus agora, glorificando a Deus, exaltando a Deus agora. Diz a Bíblia que os senhores levam Paulo e Silas para as autoridades e criam uma confusão, dizendo: olha, estes 2 homens estão trazendo confusão para a cidade, eles estão pregando umas coisas diferentes os nossos costumes, e está trazendo confusão para a cidade. As autoridades, sem pensar muito, já mandam eles para o meio da cidade, leva para o meio da praça,
e vamos assaltá-los, vamos batê-los, vamos agora machucá-los. E eu vejo Paulo e Silas indo para o meio da praça, dois jovens cheios de Deus, sem fazer nada de errado, estavam apenas pregando o evangelho. Começa a bater em Paulo, começa a bater em Silas, no meio do povo, uma praça pública, onde todo mundo podia ver, onde todo mundo estava assistindo. E como se não bastasse isso, pegaram Paulo e Silas e diz: agora nós vamos levar ele para a prisão, vamos levar eles presos, vamos prender. Chegaram na prisão e como se não bastasse a prisão, procuraram o pior lugar da prisão, o gás interior, lugar que não batia sol, lugar que não podia ter visita, lugar que não tinha banheiro. Ali eram feitas as necessidades, as fezes, urina, estava tudo ali, o mau cheiro, o mofo. Era nesse lugar que Paulo e Silas entraram. E como se não bastasse isso, entrar dentro da cela, acorrentar as mãos, acorrentar os pés. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que no meio do mofo, no meio da escuridão, no meio de todas aquelas trevas, a Bíblia diz que perto da meia-noite, levanta a tua mão ao céu, levanta a tua mão a Deus. Está reclamando do quê? A Bíblia diz que perto da meia-noite, me dá um dó maior aí, o tecladista, onde está o irmão? Perto da meia-noite, aqueles homens começaram. Você lê o versículo comigo, que perto da meia-noite eles começaram a fazer o quê? A orar. Por que, pastor Adriano, que eles começaram a orar? Eu tenho a resposta para você. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 5, verso 13, que quem está triste, o que tem que fazer? Ore. Quem está alegre, cante. A Bíblia diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, começaram a... Por quê? A tristeza estava ali. A situação fazia, quem sabe, Paulo começasse a pensar: meu Deus, foi o Senhor que me mandou para Macedônia. Eu vi o varão, eu tive a visão. E agora nós estamos nessa situação. Quem sabe ele olha para Silas e vê Silas todo açoitado, acorrentado, machucado. Quem sabe ele olha para Silas e pensa: meu Deus, ele congregava na sede, meu Deus. Ele não precisava estar passando por isso. E o diabo na volta, imagino eu, esperando Paulo e Silas. Eles vão reclamar, eles vão murmurar, alguma coisa de ruim eles vão ter que fazer. Mas Paulo e Silas não murmuravam e não reclamavam. Quando o ponteiro estava chegando perto da meia-noite, alguém começa a orar. Alguém na prisão, os presos começam a ouvir lá no fundo da cela: Senhor, perto da meia-noite, os presos queriam dormir, mas alguém estava dizendo: Jesus, estamos aqui, ó Deus. Estamos entristecidos, mas estamos aqui glorificando o teu nome. Quem sabe os presos conversavam entre eles: vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tem alguém falando? Quem é Jesus que eles estão falando? Quem é esse homem? Quem é Jesus que eles estão clamando? Satanás, para desespero, quando eles
Silas, a oração começa a melhorar. Deus, aqui nós estamos na tua presença. Estamos atormentados, mas não negamos o teu nome. Estamos açoitados, mas nós glorificamos o teu nome. E sabe o que acontece, irmãos? Quando o crente começa a orar com o coração cheio de tristeza, a tristeza vai saindo. E quando a tristeza vai saindo, a alegria vai chegando. Que alegria, pastor Adriano! Lá vem o Espírito Santo, irmão Jeremias. A alegria vai chegando. Jesus prometeu para nós: eu vou subir ao céu, mas eu vou rogar ao Pai que Ele envie o Consolador. Diga para quem está ao teu lado: para de reclamar, a alegria está aí na tua vida. A alegria vai chegando, a oração começa a mudar. Jesus, está ficando boa essa oração aqui. Irmãos, a oração é algo incrível. Eu fico abismado com a velocidade da luz, mas a oração é mais rápida que a velocidade da luz. Quando você diz para o homem: os céus são mais altos que a terra, para o homem é infinito. O homem não conseguiu chegar aos céus. Diz o homem que chegou na lua, mas quando chegaram na lua, olharam para cima, ainda havia céus. Olha o poder da tua oração. Quando você fala assim: Deus, quando você diz: Deus, já chegou. Em um lugar que o homem não pode chegar, a tua oração chega, o teu clamor chega, o poder da oração da igreja. Deus, estamos aqui na prisão, estamos aqui, Jesus. Silas, tu vai reclamar? Não vou. Estou contigo, Paulo. Vamos lá, Deus. Ei, dá para ficar quieto aí no fundo da cela? Deus! Experimente agora, experimente comigo. Encha o teu pulmão de ar. Faça comigo. Encha o teu pulmão de ar. Eu vou contar até 3. E quando nós chegarmos no 3, nós vamos todos dizer junto: Deus! Mas com toda a força. 1, 2, vem com toda a força. 3. Chegou! Deus ouviu o clamor da igreja. O clamor da sua igreja. Começa a chamar a atenção dele. Mas alguém diz: ei, dá para ficar quieto aí, o crente gritando. Ninguém entende o porquê que a gente grita, pastor Natan. Ninguém entende por que o crente está gritando. Já não falaram para o Senhor: para que gritar? Deus não é surdo? Quantos já ouviram isso? Quem é que explica esse crente cheio de problema, devendo, às vezes sem comida dentro de casa, às vezes vendo os filhos sem ter um calçado para vestir, uma roupa vestir, um calçado para colocar nos seus pés? Não tem, mas o crente está dentro de casa cantando. Você chega na casa dele, ele está cantando. Ela está lá cheia de problema, fazendo feijão, cantando. Por que ela está cantando? Porque a alegria veio, a alegria mora, a alegria habita, a alegria está na tua vida. O Espírito Santo de Deus é Ele que traz esta alegria para a igreja. Está difícil? Não
orar. Deus. E o diabo está desesperado. Fica quieto, cala a boca. Deus, filho de Davi, fica quieto. Filho de Davi, cala a boca, rapaz, ele não vai te ouvir. Ó, filho de Davi. Balança a tua cabeça e diz assim: nada vai me calar, nada vai me calar, nada vai me calar. Eu vou clamar a Deus, eu vou invocar a Deus, eu vou chamar pelo nome de Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Aí a tristeza vai embora, ou melhor, vai embora a tristeza e chega a alegria. E quando chega a alegria, a Bíblia diz que quem está alegre, o que faz? Canta, chegou a alegria. Eles começaram a me dar um dom maior aí. Chegando a alegria. Eu não sei qual é o hino que eles cantaram. Eu não sei. Mas imagina, eu e ele. Os dois lá. Deus não rejeita a oração. Oração e lamento. Segura a mão, Silas. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar. Vocês estão ouvindo? Tem alguém cantando dentro desta cena. O coração vai se encher de alegria. Basta somente esperar. Silas, o que Deus ora macana, lamachanda, lamana. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora que Deus. Meu companheiro, então só pelo corrente de um lado, corrente de outro. Os pés agora, quem sabe, soltos. Eu já não sinto mais a dor nas costas devido à glória de Deus que está sobre a minha vida. Está em mim. Recebe a presença de Deus sobre a tua vida, a glória de Deus sobre a tua vida. Cadê as correntes? Aonde estão as correntes? Caíram. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos, colocando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Ele recebe, ele abraçando, ele abraçando. A igreja levanta a mão, o mundo louvor.
Acabei ouvindo isso. O barulho. Os crentes enlouqueceram no fundo da cela. Aí eu fico imaginando, irmãos. Eu fico imaginando isso. Eu imagino isso. Quando eles disseram no primeiro momento, Deus, eu creio que Deus fez isso. Deus! Lá vem vindo Deus! Lá vem vindo Deus! Lá vem vindo Deus! Lá vem vindo Deus! A prisão começa a tremer, as paredes começam a tremer, as portas começam a cair. Esse é Deus! Esse é Deus! Que nós servimos, que nós adoramos, que nós glorificamos. Começa então a acontecer algo. Que isso, pastor Adriano? A Bíblia diz que começa a cair porta. A parede não tem mais a porta. Está entendendo? Deus manda dizer, não precisa fazer força. O segredo não é empurrar, o segredo é se curvar. Deus! Deus! A porta começa a tremer, a alegria vai chegar e você vai começar a cantar e a porta vai começar a cair. O carcereiro desesperou. O carcereiro, quando viu as portas caindo, parede tremendo tudo. Não sei se Deus deu prisão no céu e tremeu tudo. Não sei se Deus, para os homens que estudam, se Deus disse assim, placas tectônicas agora, tremeu tudo. Não sei o que Deus fez, mas eu sei que tremeu tudo. Nada caiu, só uma coisa caiu. O que, pastor? A porta. Vai se abrir essa porta, vai se abrir. Essa porta vai se abrir. O que te prende vai cair por terra agora. O que está te aprisionando vai cair por terra agora. O que está te prendendo vai cair por terra agora. O carcereiro vendo isso, vendo as portas caindo, o carcereiro sabe a espada. Eu vou tirar minha vida. Por que eu vou tirar minha vida? Porque ele sabia se apenas um prisioneiro fugisse, as autoridades vinham e ó, acabavam com a vida do guarda que deixou o preso fugir. Quando ele viu todo mundo, as portas tudo no chão, eu imagino que aquele homem viu muita fumaça, escuridão, mas não via ninguém. Aquele homem saca a espada, sabe, ele vai cravar na região da barriga, mas quando ele vai cravar, alguém grita no meio daquela treva toda: não faça isso! Quem fala comigo? Somos nós, servos do Deus Altíssimo, Paulo e Silas. Aonde vocês estão? Estamos todos aqui, não fugimos.
Paulo quando ele viu Silas. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para conhecer a esse Deus que vocês pregam, a esse Jesus que vocês estão falando? Paulo chega para ele, meu amigo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que a tua vida vai mudar. Nós vamos orar agora. A história diz que o carcereiro foi batizado, a família foi batizada. Agora eu imagino Silas, pega o seu telefone da época, pastor Pedro, relatório da missão. Deus mandou nós ir para Macedônia. Jesus salvou a família de Lídia. Isso, Lídia. Todos os seus pais foram batizados, todo mundo foi batizado. Lembra da moça endemoniada? Sim, está liberta, até hoje está liberta. Foi liberta, porque a Bíblia diz que quando o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Ela foi liberta, porque foi Jesus quem libertou ela. Pastor, tem uma coisa que aconteceu. O quê? Fomos presos. Fomos presos, e aí? Fomos presos, açoitados, nos prenderam. A cela horrível, escura. Tinha comida? Não, não tinha. Tinha banheiro? Não, não tinha. Visita? Também não tinha. O que vocês tinham lá? Ah, pastor, sabe quem é que estava conosco lá? O senhor lembra, pastor? Lembra daquele dia que o senhor estava indo para o templo às 3 horas da tarde? O senhor e o João estavam entrando no templo. Lembra que o senhor disse para aquele coxo que o senhor disse que não tinha prata, não tinha ouro, mas o que o senhor tinha, o senhor ia dar? O senhor lembra disso? Sim, lembro. Sabe aquilo que o senhor tinha? Pois é, eu e Paulo também temos. Nós recebemos. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós estamos cheios da glória de Deus, pastor. Sabe o que aconteceu? Veio uma loucura no Paulo. O Paulo começou a orar, eu comecei a orar com ele, pastor, e veio um hino maravilhoso. E nós começamos a cantar. O que vocês cantaram? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém, ele apaga para ninguém ouvir. É contigo, de noite ou de dia, com suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar, com muito louvor, com muito louvor. Quem não é batizado no Espírito Santo? Levante a mão, quem não é? Então venha rápido, venha rápido. Quem não é batizado no Espírito Santo? Deus vai na frente, abrindo o caminho, com grandes poderes. Ordena os anjos.